Essa questão está dizendo que de um baralho com 52 cartas, sacam-se sucessivamente, sem reposição, 3 cartas. Então, fique atento. Essa extração de cartas ela é feita sem reposição. Ele retira uma carta e depois ele não devolve mais a carta que ele retirou. Quantas são as extrações nas quais a primeira carta é de ouros, a segunda carta é um valete e a terceira carta não é um rei? É muito importante que para você resolver esse problema de baralho, sobre cartas de um baralho, que você conheça a composição das cartas de um baralho. Então, como é que está composto as cartas de um baralho? Um baralho tem exatamente 4 naipes: copas, espada, ouros e paus. Cada naipe desse temos exatamente 13 cartas. Então, temos 13 cartas de copas, que vai do ás de copas ao rei de copas. 13 cartas de espadas, que vai do ás de espadas ao rei de espadas. 13 cartas de ouros, que vai do ás de ouros ao rei de ouros. E 13 cartas de paus, que vai do ás de paus ao rei de paus. A questão que é que a gente determine de quantas maneiras podemos sacar sucessivamente 3 cartas, de modo que a primeira carta que a gente vai sacar tem que ser uma carta de ouros, que a segunda carta que vamos sacar, ela tem que ser necessariamente um valete, e que essa terceira carta, ela não pode, sob hipótese alguma, ser um rei. Então, quando você vai resolver esse tipo de problema, você observa que você tem que tomar exatamente 3 decisões. Essas decisões elas são tomadas sucessivamente e, além de você tomar essas decisões que são tomadas sucessivamente, que é a retirada dessas cartas, elas são feitas sem reposição. De acordo com o princípio multiplicativo, o número de formas de você tomar 3 decisões sucessivamente sem reposição, basta você multiplicar o número de modos de você tomar cada uma delas. Então, sabendo disso, vamos lá. Quando eu for tomar a primeira decisão, que é retirar uma carta que tem que ser de ouros, eu percebo que o baralho tem exatamente 13 cartas de ouros, então temos exatamente 13 opções de escolha. Quando eu for retirar a segunda carta, que eu tem que ser um valete, eu vou ficar diante de um impasse. E você me pergunta qual é esse impasse? O impasse é porque eu estou sem saber se essa carta de ouros aqui que eu tirei e em seguida eu descartei, se foi ou não um valete de ouros. Porque vamos imaginar, se eu tiver descartado, tirei essa carta aqui de ouros, ela foi um valete de ouros e eu descartei, o baralho vai ficar apenas com 3 valetes. Então, quando eu for tirar essa segunda carta, como ele disse que tem que ser um valete, eu vou ter exatamente apenas 3 opções de escolha, de acordo com ele. No entanto, se essa carta que eu descartei com a carta de ouros, tipo, sei lá, um 2 de ouros, na hora que eu for retirar esse valete, o baralho continua com os 4 valetes, então eu vou ter 4 opções de escolha. Então, eu estou sem saber se, quando eu for tirar esse valete, se o baralho continua com os 4 valetes, ou se a primeira carta que eu retirei foi um valete de ouros, ou seja, o baralho está apenas com 3 valetes. Quando você estiver diante de um problema desse e gerar um impasse, você tem que acabar com esse impasse. E como é que você acaba com esse impasse? Você vai dividir esse problema em partes. Quais são essas partes? A primeira parte você vai admitir se a carta que você retirou de ouros é um valete. É a primeira possibilidade. Segunda parte, que a carta que você retirou de ouros não é um valete. Você vai contabilizar essas situações separadamente e somar. Então, o que vamos fazer? Vamos desmanchar isso aqui que a gente fez. Então, a gente vai desmanchar e vou dividir esse problema em partes. Quais são as partes? Primeira parte. A primeira carta que eu retirei, ela foi exatamente um valete de ouros. Note que no baralho só tem um valete de ouro, então isso representa apenas uma possibilidade. E que a segunda carta que eu retirei, ela é um valete. Note que quando eu for retirar essa segunda carta, eu vou retirar ela na certeza que um valete já foi descartado. Então, vou ter 3 opções de escolha. A terceira carta que eu for retirar, eu sei que ela não
não pode ser um rei. Eu sei que o baralho ele tem exatamente 52 cartas. Dessas 52 cartas, eu já retirei 2, restando no baralho 50 cartas. Eu sei também que dessas 50 cartas que o baralho tem, os 4 reis continuam lá. Por quê? Porque eu sei que a primeira carta que eu tirei foi um valete de ouro, e a segunda carta também eu sei que ela não foi um rei, porque ela foi um valete. Então, como o baralho ainda está com 4 reis, e essa carta que eu vou retirar não pode ser rei, então eu tenho que descartar esses 4 reis, restando assim para mim exatamente 46 opções de escolha. De acordo com o princípio multiplicativo, o número de formas que eu tenho de tomar essas 3 decisões sucessivamente é 1 vezes 3 vezes 46. 3 vezes 40 dá 120, né? 3 vezes 6, 18. 18 com 120, temos exatamente 138 opções. Você me pergunta, acabou o problema? Eu digo, cara, não acabou o problema, porque eu estou admitindo que eu tenho que tirar a primeira carta de ouro. E até então, eu admiti tirar apenas um único tipo de carta de ouro, que é o valete de ouro. E no baralho ainda temos mais quantas cartas de ouro? Mais 12 cartas de ouro. Então, vou continuar contabilizando o problema. Então, vamos lá, contabilizando o problema. Eu vou admitir agora que a primeira carta que eu tiro, ela vai ser uma carta de ouros. No entanto, eu tenho certeza que ela vai ser agora diferente de valete. Por quê? O valete de ouros já foi contabilizado aqui na situação de cima. Então, vou admitir agora que eu estou tirando uma carta de ouros diferente do valete. Quando eu for tirar a segunda carta, note que eu tenho certeza que a primeira carta que eu retirei foi uma carta de ouros diferente de valete. Isso significa dizer que o baralho continua com seus 4 valetes. Então, na hora que eu for retirar a segunda carta, eu vou ter exatamente 4 opções de escolha. Lembrando que eu esqueci de colocar aqui. A primeira carta que eu vou retirar é uma carta de ouros diferente de valete. Ora, eu sei que o baralho tem 13 cartas de ouro. Como eu estou garantindo que essa carta de ouro é diferente do valete, eu vou ficar exatamente com 12 opções de escolha de carta de ouros. Beleza. Aí vem a terceira possibilidade. A terceira possibilidade, essa carta que eu vou retirar agora, ela não pode ser um rei. O que eu sei? Eu sei que das 52 cartas que o baralho tem, eu já retirei 2 cartas, restando no monte 50 cartas. Essas 50 cartas que eu vou retirar, eu estou agora diante de um novo dilema. Qual é o dilema? Eu estou sem saber se essa primeira carta aqui que eu retirei, se eu retirei ou não o rei de ouros. Porque a única coisa que eu sei sobre essa primeira carta é que ela é uma carta de ouros diferente do valete. Ora, o rei de ouros é diferente do valete. E aí o aluno diz, o que isso vai interferir na escolha dessa carta aqui, que eu sei que ela não vai ser rei? Cara, ela vai interferir na seguinte situação. Vamos supor que a primeira carta que eu retirei foi um rei de ouros. A segunda carta que eu retirei foi um valete. Então, o baralho tem 50 cartas agora. Dessas 50 cartas que restaram, eu sei que eu não posso tirar um rei. Como eu admiti que a primeira carta que eu retirei foi um rei de ouros, lá no baralho ainda resta 3 reis. Então, das 50 cartas, eu vou excluir os 3 reis. Só que eu poderia ter tirado na primeira carta um 2 de ouros. Bem, na segunda carta, eu vou retirar um valete. 4 opções. Quando eu for retirar a terceira carta, eu sei que ela não pode ser rei. Só que como a primeira carta que eu retirei foi um 2 de ouros, e a segunda carta um valete, isso significa dizer que o baralho agora está com 4 reis. Então, das 50 cartas restantes, eu devo excluir a possibilidade de retirar esses 4 reis. Então, qual é o dilema? O dilema é que eu não sei, quando eu for retirar a terceira carta, se está ou não os 4 reis lá no baralho. Então, o que eu devo fazer? Dividir o problema. E você me pergunta, professor, você vai dividir agora o problema em quantas partes? Eu digo, cara, gerou dilema. Se tem dilema, vamos ter que desmanchar o que a gente fez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir que minha primeira carta retirada, ela foi exatamente um rei de ouros. Porque se essa primeira carta retirada, ela foi um rei de ouros,
ela já é diferente do valete de ouros, que eu já contabilizei o valete de ouros. Então, agora eu estou contabilizando o rei de ouros. Isso representa também apenas uma possibilidade. Qual é? O rei de ouros. Quando eu for retirar a segunda carta, eu sei que essa segunda carta ela tem que ser um valete. Beleza? Eu sei que ela tem que ser um valete, que o baralho continua com seus 4 valetes. Por quê? A primeira carta que eu retirei foi um rei de ouros. Então, vou ter 4 possibilidades de escolha. Quando eu for retirar a terceira e última carta, eu só sei que essa carta ela não pode ser um rei. Como o baralho tem 52 cartas e eu já retirei 2 cartas, restando no baralho 50 cartas, e o que eu aprendi é que uma dessas 2 cartas que eu retirei, uma delas era um rei. Isso quer dizer que o baralho continua com 3 reis, pois a primeira carta que eu retirei foi o rei de ouros. Se eu retirei o rei de ouros, o baralho continua com o rei de copas, o rei de espada e o rei de paus. Isso significa dizer que, como essa terceira carta não pode ser rei, eu tenho que excluir os 3 reis que ainda estão lá dentro do baralho, ficando exatamente com 47 opções de escolha. De acordo com o princípio multiplicativo, o número de formas que eu posso tomar essas 3 decisões sucessivamente, basta multiplicar o número de maneiras de tomar cada uma delas. Então, vai ficar 1 vezes 4 vezes 47. Eu sei que 4 vezes 40 dá 160, né? 4 vezes 7, 28. 28 com 160, isso vai dar 188. Então, tem 188 possibilidades de retirar 3 cartas, onde a primeira carta é um rei de ouros, a segunda carta é um valete, a terceira carta não é um rei. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: já esgotaram as possibilidades de todas as primeiras cartas ser de ouros? Não. Até agora, carta de ouros que eu tirei foi o valete de ouro e o rei de ouros. O que está faltando? Está faltando eu retirar as demais cartas de ouros. Como ao todo são 13 cartas de ouros e eu só admiti 2, então está faltando ainda a possibilidade de retirar as outras, as outras 11 cartas de ouros. Então, o que é que eu vou fazer? Exatamente contabilizar essa possibilidade. Então, vou contabilizar a possibilidade em que a primeira carta que eu estou retirando agora, ela é uma carta de ouros, no entanto, diferente de valete, não é valete, e também é uma carta de ouros diferente de rei. Isso significa dizer que das 13 cartas de ouro que o baralho está tendo, faltou eu contabilizar a possibilidade de retirar uma carta de ouro diferente de valete e de rei, pois o valete eu contabilizei na primeira e o rei eu contabilizei na segunda possibilidade. Isso significa dizer que restam ainda 11 ouros nesse baralho. Agora eu vou retirar minha segunda carta. Eu tenho interesse que a minha segunda carta ela seja um valete, beleza? Como essa segunda carta ela é um valete e eu não retirei valete ainda, então lá no baralho ainda resta exatamente 4 valetes. E para fechar, eu tenho que retirar a minha terceira carta. Quando eu for retirar a minha terceira carta, o que eu sei? Eu sei que essa carta ela não pode ser um rei. Então, o que é que eu estou sabendo? Eu estou sabendo que das 52 cartas que o baralho tem, eu já retirei 2, restando no baralho 50 cartas. O que é que eu também aprendi? Que nenhuma dessas 2 cartas que eu retirei era rei. Porque a primeira carta que eu retirei é um ouros diferente de valete, diferente de rei. E a segunda carta que eu retirei é um valete. Então, quer dizer que os 4 reis continuam lá no baralho. Como eu não posso tirar o rei, eu tenho que excluir esses 4 reis que estão ainda no baralho, restando exatamente 46 possibilidades de escolha. Então, de acordo com o princípio multiplicativo, o número de formas que eu posso tomar a primeira decisão é 11 modos, que é escolher uma carta de ouros diferente de valete e de rei. A segunda, escolher o valete de 4 modos. E a terceira, escolher uma carta que não seja rei, 46 modos. Se eu faço 4 vezes 46, isso vai dar exatamente 184. Como eu estou pegando 184 e multiplicando por 11 é uma multiplicação curiosa. Você pode começar de trás para frente. Repete o último algarismo, 4.
e vai somando ele com o algarismo seguinte. 4 com 8 dá 12, você coloca 2 e vai 1. 8 com 1, 9. Com 1 que foi, você coloca 10, vai 1 de novo. 1 com nada, 1. Com 1 que foi, 2. Deu 2024. Assim, o número de formas de escolher a primeira carta de ouros, a segunda, um valete, a terceira, não um rei, basta somar cada uma dessas 3 possibilidades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 138 com 188 e com 2024. Então, vou pegar 2024, vou somar com quem? Com 138, 138 e com 188. Vamos somar. 8 e 8, 16, com 4, 20, 0, vai 2. 2 e 2, 4. Com 8, 12, com 3, 15, vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 3. Com 2, 2.350. Então, existe 2.350 maneiras de você retirar desse baralho 3 cartas sucessivamente sem reposição, de modo que a primeira carta seja de ouros, a segunda carta um valete e a terceira carta não seja um rei. Aguarde a resolução das nossas próximas questões, vai vir ainda muita dica aí para vocês. Até mais, pessoal.